Olá, boa noite. A greve dos caminhoneiros derruba o setor da economia que responde por mais de 70% da riqueza produzida anualmente no Brasil. Economistas avaliam o desastre que o Congresso armou para as contas públicas para o ano que vem, com o apoio de governistas. Milhares de manifestantes protestam na Inglaterra contra a presença do presidente americano Donald Trump. Nos Estados Unidos, 12 russos são indiciados por invasão de computadores do Partido Democrata. Aqui na Rússia, 2 atacantes estão em busca do título de artilheiro da Copa. O duelo vai ser amanhã, na disputa pelo 3º lugar entre Bélgica e Inglaterra. No domingo, franceses e croatas se enfrentam na final. Os 2 times treinaram hoje. A seleção da França vai chegar à decisão mais descansada. A sobra de doses de vacina mostra como os brasileiros estão subestimando o vírus da gripe. Agora, no Jornal Nacional. A gente abre essa edição tratando de um tema a que muitos brasileiros não estão dando a importância devida. Aqui mesmo a gente já mostrou que milhões de cidadãos têm ignorado os riscos de não se vacinar contra vários tipos de doenças. E é o caso da gripe. Uma pesquisa médica reforçou a necessidade da vacina, inclusive para evitar mortes. O pai da Daniela morreu de uma doença que para muita gente é inofensiva. Não imaginava que uma gripe poderia matar. Uma pesquisa feita pela Faculdade de Medicina aqui de São José do Rio Preto, em parceria com o Hospital de Base, constatou que muitos brasileiros ainda subestimam a gripe. Mais da metade dos pacientes que deram entrada na UTI por problemas provocados pela doença demorou mais de 5 dias para procurar um médico e se tratou em casa, sem orientação. De todos que deram entrada, quase 20% morreram. O estudo inédito publicado no Congresso Mundial de Medicina Intensiva também mostrou que muitos médicos não fazem o diagnóstico de forma correta, às vezes porque faltam recursos para os exames. E o quadro acaba evoluindo para a chamada síndrome respiratória aguda grave, como as pneumonias. Nós achamos que 1/3 dos pacientes, cerca de 1/3, na verdade a pneumonia era viral e não bacteriana, ou seja, só um antibiótico não resolveria o problema desse paciente. O que também chamou a atenção dos pesquisadores é que quem tomou a vacina da gripe reagiu melhor à doença, mesmo na UTI. O que a gente observou aqui também é que os casos foram mais leves e os pacientes sobreviveram. Milhões de pessoas que fazem parte do grupo de risco ainda não se vacinaram, principalmente grávidas e crianças que ainda não completaram 5 anos. Em algumas cidades do interior de São Paulo, como Sorocaba, Bauru e São José do Rio Preto, tem vacina sobrando. De janeiro até a primeira semana de julho, 745 pessoas morreram no Brasil por causa da gripe. Só em São Paulo foram 264 mortes, 3 vezes o que foi registrado no mesmo período do ano passado. Principalmente desses grupos prioritários, que é quem tem mais risco de complicação, que seja uma internação ou mesmo evoluir para a morte, que é o pior desfecho que pode acontecer, é nesse grupo que a gente precisa manter uma vacinação boa. Mais de 3 milhões de crianças ainda não foram vacinadas. O Globo Repórter de hoje também vai falar de saúde. Você vai conhecer os superalimentos que são produzidos aqui no Brasil. Folhas e frutos que ainda estão entrando no nosso cardápio, mas que podem revolucionar a mesa brasileira. Ora Pronobis. Essa folha rica em proteínas já foi chamada de carne dos pobres. A jabuticaba é um poderoso antioxidante e estimula nossa memória. Nas palmeiras da Amazônia, brota o buriti, bom para os nossos olhos e para curar a desnutrição infantil. E o camu-camu, campeão em vitamina C. Quem é o brasileiro que criou a maior coleção de frutas do mundo? Você sabia que o pólen é o filé das flores? Hoje, no Globo Repórter. Boa noite, Maju. Você conhece Ora Pronobis? Tem que falar com esse sotaquezinho mineiro. Não conheço. Você conhece? Muito. Já fui a Tiradentes algumas vezes. É muito bom.
A cozinha mineira, em geral, aproveita muito bem esta planta. Vamos ver hoje no Globo Repórter. E o fim de semana, Maju, como vai ser? Olha, Bonner, boa noite para você e para todos. Olha, será um sábado de manhãs frias e tardes quentes, ou melhor, um sábado de grande diferença entre a mínima e a máxima. Veja Goiânia, amanhece com 13, à tarde faz 32, são 19 graus aí de diferença. O Rio também acorda com 13, mas marca 29. Depois, Cuiabá terá 18 logo cedo e 35 no meio da tarde. 11 de mínima em São Paulo e 26 de máxima. BH com 13 pela manhã, 28 à tarde. Porto Alegre esquenta um pouco, 10 de mínima, 24 no período da tarde. É o frio perdendo espaço aos poucos, tanto que só deve gear em pontos aqui das Serras Gaúcha e Catarinense. Já a área com previsão de nevoeiro vai aqui do sul, de parte de Curitiba, chegando até Minas Gerais. Mas depois que o nevoeiro baixar, vem o sol que racha e que seca o ar. A umidade pode cair horrores na maior parte do país, pelo menos 8 capitais terão uma tarde de secura. Dentre elas, Palmas, onde os termômetros podem bater os 38 graus, gente. E dá para contar nos dedos as áreas com previsão de chuva. Aqui, olha, região norte, onde tem o verde, também entre parte do Rio Grande do Norte e de Alagoas, sul da Bahia, norte do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Belém e Macapá estão na rota das pancadas e João Pessoa, Bonner, da chuva ligeira, só 2 milímetros, pouquinha chuva. De tudo que você falou, o que me impressionou mais foram os 38 graus de Palmas. Eu estava quase falando do jeito que o William Bonner gosta. 38 é inacreditáveis. Eu não sei nem... 38 graus. Pois é, mas eu não sei nem se é o ar-condicionado aqui do nosso estúdio redação que não está funcionando muito bem ou se foi isso o susto que eu tomei, porque eu comecei a transpirar imediatamente. Bom fim de semana, Nós aqui também. Para você também. Tchau. Meu amigo, agora é hora de falar de Copa do Mundo. Tá acabando, Renata Vasconcelos. Boa noite. Tá acabando, William Bonner, a Copa dos resultados surpreendentes e que ainda vai ter uma final inédita entre esses adversários. Croácia e França vão decidir o título no domingo. E os croatas têm a chance de coroar uma geração que se tornou vencedora em clubes famosos, mas que ainda não ganhou nada com a seleção. Rakitic é um entre os vários rostos famosos na Croácia. E hoje ele deu uma declaração de amor à camisa quadriculada. Eu acho que não existe sentimento melhor do que ser croata. Quando eu decidi jogar pela Croácia, eu tinha sonhos. Falou o meio-campo que nasceu na Suíça, mas tem pais croatas. Ele, Modric e Mandzukic puxam a fila de uma geração valorizada. A maioria atua em grandes clubes europeus. Por isso, nós brasileiros estamos super acostumados aos nomes croatas, que terminam em "it". Assim como é natural para eles ganharem títulos. Esse ano, Modric no Real Madrid conquistou a Liga dos Campeões. Mandzukic, o campeonato italiano pela Juventus. E Rakitic faturou o espanhol com o Barça. Aqui em Moscou, eles provavelmente terão a última chance de serem campeões juntos. Isso porque os principais jogadores estão perto ou já passaram dos 30 anos. A Croácia não é uma seleção que está sempre disputando decisões, tanto que demorou 20 anos para fazer outra boa campanha depois do terceiro lugar em 98. Eu quero fazer tudo para ajudar os meus irmãos. Quero estar junto, lutar junto, jogar como um time, como fizemos até agora. Foi a equipe que mais correu, a que mais fez faltas, a que mais recebeu cartões amarelos. Resistiu a 3 prorrogações. A seleção que nunca desiste tem 90 minutos, ou até 120, como se acostumou a fazer, para mostrar que todo o sacrifício valeu a pena. Depois, é só comemorar até cansar. Eles são guerreiros. E essa geração francesa também tem algo a provar. Depois da decepção na última Eurocopa, os jogadores querem dar a volta por cima com um título mundial. Aprender. Nem sempre é do jeito mais fácil. De Portugal! Sofrer, muitas vezes, ensina. A decepção da derrota em casa na Eurocopa, na condição de favorita, não caiu bem. Teve de ser digerida pela França na marra e rápido.
Lá se foram 2 anos e uma prova ainda mais dura chegou. O que vivemos serve para esse jogo de domingo. Hoje sabemos o que é uma final. É diferente, disse o volante Matuidi, que aos 31 anos encara a decisão contra a Croácia como a última partida dele em uma Copa do Mundo. Aquela derrota apressou a renovação da seleção francesa. Trouxe jogadores como Mbappé, momento determinante para que o time trilhasse o caminho até a final da Copa. A França veio para a Rússia com o mesmo técnico, Didier Deschamps. Mas ele decidiu seguir em frente com um grupo praticamente novo. Dos 23 que jogaram a Euro, apenas 9 permaneceram. A média de idade caiu. É a segunda equipe mais jovem do Mundial, atrás apenas da Nigéria. O que não mudou foi a responsabilidade de nomes como Griezmann. O atacante se consolidou como líder, está entre os principais jogadores do mundo, mas nem ele passa imune à inédita sensação de uma final de Copa. É um sonho de pequeno, foi assim que ele resumiu. Agora, queremos ganhar a Copa e nada mais. Daqui a pouco a gente volta com mais Copa. Bonner. Até já, Renata. A seguir, o traficante perigoso solto da prisão por engano e o tamanho do estrago provocado pelo Congresso nas contas públicas. A greve dos caminhoneiros fez o setor de serviços encolher quase 4% em maio. É muita coisa. Esse setor movimenta mais de 70% da riqueza produzida anualmente no Brasil. O movimento de caminhões circulando carregados não lembra em nada o que se viu durante os 11 dias de paralisação dos caminhoneiros. Afetou a indústria, o comércio e também o setor de serviços, que caiu 3,8% em maio na comparação com abril. O maior tombo registrado em um único mês desde que o Instituto começou a fazer esse levantamento em 2011. A paralisação afetou o transporte terrestre e também todas as outras atividades relacionadas a ele, como serviços de carga, descarga e a estocagem de produtos. Aqui na CEAGESP, que é o maior centro de distribuição e armazenagem do país, o movimento chegou a cair 70% durante o período em que as rodovias foram bloqueadas. A gente tem que esperar os próximos meses para saber a magnitude, o quão grave foi essa queda mais intensa para o mês de maio. Transporte é uma das áreas do setor de serviços, que inclui também telecomunicações, turismo, alimentação, serviços de beleza, um tantão de coisas que fazem desse setor o de maior peso na conta do crescimento do país. No ano, os serviços têm acumulado quedas seguidas, com uma única exceção em abril. Isso torna a recuperação da economia mais lenta, diz este economista. O problema é que a greve em si gerou uma redução da confiança. E a redução da confiança vai se refletir no PIB ao longo do tempo. Ou seja, a economia ela é muito dependente da confiança das pessoas, né? Se você não tem confiança, você não investe, você não consome, você não compra coisas, né? Você não emprega pessoas. Então, a economia, quando ela tem baixa confiança, ela sofre muito, que é o nosso caso. Ao longo dessa semana, o Jornal Nacional tem mostrado todo dia que o Congresso Nacional aprovou uma série de medidas que agravam a situação das contas públicas. São despesas que passam dos 70 bilhões de reais. Há 5 anos, o governo gasta muito mais do que arrecada. E as contas devem seguir no vermelho ao menos até 2021. Com um quadro financeiro tão ruim, era de se esperar que o compromisso número 1 dos políticos com as contas públicas fosse economizar o máximo possível. Mas o que se viu no Congresso nas últimas semanas foi uma gastança típica dos períodos que antecedem as campanhas eleitorais. Deputados e senadores aprovaram um piso salarial para agentes comunitários de saúde sem dizer de onde vai sair o dinheiro. Todos sabiam que fazer isso afronta a lei de responsabilidade fiscal. Essa é a última medida provisória que a mesa diretora da Câmara aceita sem cobertura orçamentária para a votação de um projeto de lei. O governo tinha alertado que não há dinheiro disponível. Mas na quarta-feira, parlamentares derrubaram um artigo da lei orçamentária que proibia reajuste aos servidores públicos federais. E ainda comemoraram. Está aprovado, Constituição Federal. Sem comemoração,
sem exageros, por gentileza, nós estamos numa sessão do Congresso Nacional. E a bancada aprovado. se sente orgulhosa. Senão eu vou ter... Se houver comemoração exagerada, eu vou mudar o resultado. A pauta bomba, com a lista de benesses apadrinhadas pelo Congresso, vai muito além. Parcelamento das dívidas previdenciárias dos produtores rurais, renúncia fiscal com marco regulatório do transporte de cargas, perda de arrecadação com a venda direta de etanol do produtor para o posto de combustíveis, transferência de servidores dos ex-territórios para a União, manutenção de benefícios fiscais para o setor de refrigerantes, o fim da cobrança da conta de luz para famílias de baixa renda, anistia de multas de trânsito e judiciais contra transportadoras na greve dos caminhoneiros. Todas essas despesas cairão no colo do próximo presidente. E tem mais para o ano que vem. Reajuste dos servidores públicos e 39 bilhões de reais se for aprovado o projeto que obriga o governo a compensar os estados com a perda de arrecadação do ICMS. O impacto extra pode ser de mais de 72 bilhões de reais. O ministro da Fazenda disse que, diante da difícil situação fiscal, não há nenhuma margem para aumentar mais os gastos. Não existe a hipótese de você aumentar a despesa pública sem que isso seja compensado com uma redução de despesa em outra área. Então, sim, qualquer aumento de despesa será absorvido por uma redução de despesa em igual montante em outra área. Armando Castelar, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, alerta: ou o Brasil corta gastos ou não vai sair da crise econômica. O Brasil está numa trajetória fiscal explosiva. Ou o governo faz algo significativo e para isso precisa visar nas eleições, ou a gente vai continuar tendo 13 milhões de desempregados, uma economia que não se recupera e, possivelmente, mais à frente, uma inflação que venha a subir. É o mesmo receio deste economista. Se a economia trava, a receita não vem. O déficit aumenta e entra numa bola de neve de déficits, de dívida, e o resultado mais concreto disso tudo é mais inflação, mais juros e uma economia mais fraca. Por causa de um erro, um traficante internacional de drogas que cumpria pena num presídio de Goiás ganhou a liberdade, apesar de ter condenações por vários crimes. A decisão de soltar Leomar de Oliveira Barbosa foi do ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal. Mas na decisão o ministro frisou que ele só deveria ser solto se não tivesse preso por nenhum outro motivo. O juiz federal de Goiânia, Alderico Rocha Santos, que expediu o alvará de soltura, também foi claro. Não era para soltar o acusado caso ele estivesse preso por outro processo. Mesmo assim, Leomar saiu pela porta da frente deste presídio em Formosa, a 300 quilômetros de Goiânia. 2 funcionários do presídio de Formosa que soltaram Leomar foram afastados das funções. A diretoria de administração penitenciária afirmou que eles deveriam ter consultado o sistema da justiça estadual antes de liberarem o preso. Isso porque contra Leomar existem outros processos pelos quais ele estava na penitenciária. São mais de 36 anos de condenação por cárcere privado, sequestro, roubo e tentativa de homicídio. E ele só havia cumprido 12 anos da pena. O sindicato da categoria declarou que os agentes não têm como checar a ficha dos presos. A maioria das unidades do sistema prisional não tem nem computadores, então é impossibilitado fazer essa consulta. Para o presidente da Comissão de Direito Penal da OAB Goiás, os servidores penitenciários foram negligentes. É muito difícil acreditar que não houve uma checagem com um preso tão conhecido como Leomar. A polícia tem todo um trabalho para manter preso, para prender um chefe, como ele é titulado, de uma facção nacional, e aí, de uma hora para outra, ele é solto. Os investigadores afirmam que Leomar faz parte de uma facção criminosa do Rio de Janeiro e já foi braço direito do traficante Fernandinho Beiramar. Trazia drogas, armas e munições do exterior. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária de Goiás afirma que todos os presídios possuem computadores em funcionamento. Em Brasília, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, classificou a liberação do traficante como um equívoco criminoso.
Ao conceder o habeas corpus para o traficante, o ministro Marco Aurélio voltou a contrariar o entendimento da Corte sobre prisão em segunda instância. No despacho, ele afirmou que o plenário não discutiu o tema de forma definitiva. Leomar agora é considerado foragido da Justiça. O chefe da Polícia Civil do Rio disse hoje que a denúncia do Ministério Público contra ele é ilegal. Os promotores acusam Rivaldo Barbosa de ter contratado uma empresa sem licitação e pediram o afastamento dele do cargo. Se nós não assinássemos aquele contrato, vários serviços que estão aqui seriam efetivamente encerrados. Eu tenho absoluta certeza que, levado isso ao Poder Judiciário, a denúncia não prosperará. A Procuradoria-Geral da República se posicionou contra retirar o juiz Sérgio Moro do processo sobre o sítio de Atibaia atribuído ao ex-presidente Lula. A defesa pediu que o juiz seja considerado suspeito e alega parcialidade. Mas o subprocurador Nívio de Freitas Silva Filho afirmou ao Superior Tribunal de Justiça que Moro age com imparcialidade na ação e destacou que o pedido da defesa representa inconformismo e intenção de rediscutir indefinidamente a questão. Lula responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A Justiça Federal do Rio Grande do Norte concedeu liberdade ao ex-ministro e ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, do MDB. Ele passou quase um ano detido num quartel e estava em prisão domiciliar desde maio, suspeito de envolvimento em desvios na obra da Arena das Dunas, em Natal. O ex-ministro também é réu no processo sobre irregularidades no Fundo de Investimentos do FGTS. Ademir, eu sou aqui de Nazaré Paulista e o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil com mais inclusão, sem que haja muita diferença. Jean, falo da Igreja São José de Bó, município de Abaré, Bahia. O que eu desejo para o futuro do nosso Brasil é mais emprego, que haja redução de impostos para que nossos brasileiros tenham um poder maior de consumo e garanta não só o pão de cada dia, mas uma qualidade melhor de vida para a sua família. Me chamo Alessandro Dantas, sou de Redenção no estado do Pará e o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil onde todas aquelas promessas, todas aquelas propagandas feitas no horário eleitoral sejam realmente cumpridas. Que realmente com o nosso voto de confiança nós tenhamos mais saúde, mais educação, mais infraestrutura, mais lazer e que o Brasil possa ser cada vez melhor. Sou João Vitor, falo de Nova Trento, Santa Catarina, e eu queria um Brasil com mais educação, menos corrupção e mais fraterno, como sempre dizia Madre Paulina. O meu nome é Francisco de Assis e falo de Glória do Itá, Pernambuco. O Brasil que eu quero é uma verdadeira conscientização de toda a população já a partir dessas próximas eleições. E a população não troque seu voto por benefícios ou favores, pois afinal de contas, quem é o verdadeiro corrupto? Quem vende ou quem compra o seu voto? Meu nome é Daniela, sou da cidade de Lauro Rodrigues, Maranhão. E o Brasil que eu quero é um Brasil que seja reconhecido não somente por ser o país do carnaval, mas que seja reconhecido por sua ciência, por seus grandes empreendedores e por ter uma riqueza ambiental imensurável. Manda o seu vídeo pra gente. As mensagens do Brasil que eu quero estão no Globoplay, na página do JN e em g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. O PRB anunciou hoje a retirada da pré-candidatura do empresário Flávio Rocha à presidência da República. Em nota, o PRB declarou que a decisão foi conjunta e que é importante que os partidos de centro se unam num projeto único. 2.000 alunos da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro dividiram hoje a sala de aula com alguns dos compositores mais famosos da música clássica. Sexta-feira 13, e esses jovens levaram um susto com o convite. Quem poderia imaginar? Uma aula de música no Teatro Municipal. Muito ansioso. Veio aluno de tudo que foi canto do estado do Rio. Alguns
sequer conheciam a capital. Pisar no Municipal, então, Eu acho que é muito lindo, deve ser grande. Aqui fora já é lindo, eu imagino lá dentro, deve ser maravilhoso. trata-se de um prédio luxuoso e centenário, misto de Art Nouveau com arquitetura eclética. Hoje, esta joia erudita recebeu um novo estilo. Estilo livre? O que é que vai acontecer aqui agora? Aqui dentro parece que está todo mundo acomodado. Hora de começar o primeiro ato, que será um passeio pelos clássicos da música clássica. Só o cartão de visita já faz o olho pregar e o queixo cair. Anota aí, é a Quinta Sinfonia de Beethoven. Bonito, né? Agora começa o segundo ato deste concerto. Nessa parte teremos solo de instrumentos e troca de maestros. Essa grande aula faz parte de um projeto da rede pública de ensino chamado Música Clássica nas Escolas. O menino que nunca ouviu uma orquestra, agora sabe como uma orquestra é. Que tal chegar mais perto? O maestro convida, a Manuela aceita. A regente mais jovem do Brasil agradece em francês, quem diria? Moi, j'aime beaucoup l'orchestre et aussi c'est cool. Que linguagem mais linda tem a música. Se você duvida, observe nosso próximo maestro. Fim do espetáculo. Hora de voltar para casa. Será que eles gostaram? É incrível, é a melhor sensação do mundo. Eu cheguei e parecia que eu estava em casa. Chorei. Você chorou? Chorei. Foi uma emoção, sinceramente. Vai voltar para casa como? Feliz, contando para todo mundo. E vamos falar de Copa do Mundo agora de novo, aqui em Moscou. A França tem uma história de jogadores importantes que vestiram a camisa 10 da seleção. E nessa Copa, quem está mantendo essa tradição é o Mbappé. Onde ele vai parar? A linha de fundo é o limite natural das arrancadas rumo ao gol. Mas depois de 6 jogos na Copa, já não é exagero dizer que, correndo assim, Kylian Mbappé pode chegar ao topo do mundo mais cedo do que o mundo esperava. 5 anos atrás, era só um fã de Cristiano Ronaldo. A foto era o maior troféu. Hoje, aquele menino está perto de um troféu bem maior, que nem Cristiano conseguiu. Mesmo que não vença, Mbappé já vai sair da Copa bem maior do que quando chegou. 3 gols. E jogadas que não cabem nos números do futebol. Entre jogadores com menos de 20 anos, só tem menos gols numa Copa do que Pelé em 58. A tradição francesa da camisa 10 não é tão antiga quanto a brasileira, mas tem história. Vestiu carrascos do Brasil como Platini em 86 e Zidane várias vezes depois. Desde 2006, a França buscava um talento à altura dessa camisa. Um jogador tão experiente encerrou a carreira perdendo a cabeça. Já o herdeiro da camisa 10 chegou com uma maturidade surpreendente para quem tem só 19 anos. O tempo parece estar correndo ao contrário do relógio e a favor da França. Em vez de pesar nas costas do menino, o número parece ter multiplicado a vontade de Mbappé por 10. Na Rússia, ele está tão tranquilo quanto nos campos de Bondy, nos arredores de Paris, filho de um treinador de escolinhas e de uma jogadora de elite de handebol. A mãe tem fama de brava e até 2 anos atrás ainda levava Mbappé todos os dias para treinar no Mônaco. O experiente Pogba resume: não há jovens em campo. Mbappé é um talento puro e muito maduro para a idade que tem. Onde Mbappé vai parar? Nem ele sabe, mas quer levar junto nessa viagem todos os que amam o futebol. E a Croácia, que agora tem a missão dificílima de superar o talento do camisa 10 francês, já enfrentou outros adversários fortes na Copa.
Fora de campo, ainda teve que lidar com algumas polêmicas. Nada como a final da Copa do Mundo para encher um time de alegria. Problemas eles tiveram, muitos pelo caminho. Mas os croatas tiram isso de letra. Na semifinal contra a Inglaterra, em Moscou, o estádio Luzhniki direcionou as vaias a um jogador. O zagueiro Domagoj Vida. Reação dos torcedores locais ao vídeo que ele gravou após a classificação da Croácia contra a Rússia nas quartas de final. Para os russos, o autor do segundo gol da Croácia naquela partida, que jogou no Dinamo de Kiev por 5 anos, quis provocar o país da Copa ao citar a Ucrânia, um inimigo político no cenário internacional atual. O meia Rakitic disse que não houve nenhum tipo de escândalo nisso. Ninguém teve má intenção. Toda essa questão com o Vida já foi superada. Na verdade, um outro assunto incomoda ainda mais os croatas. Ele tem a ver com esse grupo aí, reduzido, com apenas 22 jogadores, menos do que todos os outros times da Copa. Isso porque, após a primeira rodada contra a Nigéria, o atacante Nikola Kalinic foi dispensado do grupo por causa de indisciplina. E numa Copa com jogos tão longos, ter um jogador a menos faz diferença. Não vou comentar sobre esse jogador, disse o técnico Zlatko Dalic. Aos 40 minutos do segundo tempo da partida de estreia, o técnico da Croácia quis tirar o Mandzukic do jogo. Como o Kalinic se recusou a jogar tão pouco, o Piazza entrou em campo. A dispensa veio 2 dias depois, mas os jogadores croatas se uniram ainda mais após isso e arrancaram para uma campanha histórica, inédita. Nós temos um sentimento especial pelo nosso país, disse Rakitic. Não que seja superior ao que os franceses têm, ou os russos, mas os croatas se transformam quando vestem essa camisa e são muito unidos. Um sentimento que invadiu o pequeno país dos Balcãs. Na falta de um jogador, 4 milhões de croatas dão um jeito de equilibrar as forças. A seguir, Inglaterra e Bélgica decidem o 3º lugar da Copa e podem decidir também quem vai ser o artilheiro do Mundial. No segundo dia de visita ao Reino Unido, o presidente americano Donald Trump foi alvo de protestos de dezenas de milhares de britânicos. Foi com humor que manifestantes desinflaram o ego do presidente americano. O bebê de 6 metros acordou em frente ao parlamento britânico. As babás do boneco veem em Donald Trump características infantis, como o egoísmo ou a manha quando não consegue o que quer. Alguns acharam um protesto infantil e as veias chegaram a inflar. O simpatizante do presidente americano disse que o bebê era uma vergonha. Mas hoje, as ruas se encheram de gente que pensa o contrário. Ela sabe que o filho ainda não é politizado, mas ele não seria a favor de uma política que separasse bebês de suas mães. O discurso de ódio hoje foi sufocado. As pessoas se levantaram contra o preconceito religioso, de gênero, pelo combate às mudanças climáticas. Assim que desembarcou no Reino Unido, Trump foi recebido com sorrisos e cumprimentos. Mas a mensagem das ruas foi bem diferente. Em vez de tapete vermelho, os manifestantes esticaram faixas e cartazes contra o presidente americano. Foram dezenas de milhares de manifestantes, ainda que esse Trump dissesse que a multidão também era fake news. Se o presidente queria ver a rainha, as drag queens apareceram antes. Depois foi a vez de Elizabeth II. A monarca britânica já tinha se encontrado com 11 presidentes americanos, nenhum como Trump. Ela comandou uma recepção com tudo que tinha direito, atendendo ao pedido de Theresa May. A primeira-ministra enfrentou 2 milhões de assinaturas, pedindo que não houvesse um encontro com a rainha. O ilustre convidado não fez cerimônia. Na primeira entrevista em solo britânico, ele elogiou um arquirrival de Theresa May, dizendo que seria um ótimo primeiro-ministro. Trump falou ainda que a estratégia do governo britânico nas negociações do Brexit mataria um acordo comercial com os Estados Unidos. Diante do sorriso amarelo da primeira-ministra, o presidente americano disse que tudo não passava de fake news. Trump declarou que o relacionamento com o Reino Unido está no melhor nível. Pelo menos foi isso que ele falou na frente dela.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos indiciou 12 espiões russos. A investigação concluiu que foram eles que invadiram os computadores do Partido Democrata e do comitê de campanha da candidata do partido, Hillary Clinton. Os militares russos roubaram documentos e divulgaram na internet. Além disso, eles são acusados de atacar os computadores de juntas eleitorais de vários estados e roubar informações de 500 mil eleitores. O número 2 do Departamento de Justiça, Rod Rosenstein, disse que não há, nessas acusações, indícios de que cidadãos americanos tenham cometido crimes. E também afirmou: não há nenhuma alegação de que essa conspiração tenha alterado votos ou mudado o resultado da eleição. As acusações fazem parte de uma grande investigação para descobrir se o pessoal da campanha de Trump conspirou com os russos para interferir no resultado das eleições. 3 pessoas da campanha do agora presidente já foram indiciadas, mas por crimes como lavagem de dinheiro ou mentir para as autoridades. Ninguém foi apontado como colaborador dos russos. O presidente russo Vladimir Putin sempre negou que tenha se intrometido nas eleições americanas. Mas todos os indiciados de hoje são funcionários do serviço de inteligência russo. Na segunda-feira, Trump e Putin vão se reunir na Finlândia. Trump, que volta e meia chama a investigação de caça às bruxas, já tinha dito que pretendia questionar Putin sobre a interferência. Agora, o Partido Democrata, de oposição, aumenta a pressão para que o encontro seja cancelado. A chegada incessante de imigrantes à costa da Itália acabou provocando uma situação política incomum. Num país em que o chefe de governo é o primeiro-ministro, o presidente da República decidiu autorizar o desembarque de dezenas de estrangeiros que tinham sido barrados por um ministro. Um barco com 450 imigrantes está a caminho da Itália. Mais um para piorar uma crise que também põe em risco a unidade do governo. Nesta madrugada, em Trapani, na Sicília, finalmente 67 imigrantes puderam desembarcar. Passaram muitos dias no mar desde a partida na Líbia, norte da África. Foram resgatados por um cargueiro holandês e, no domingo, transferidos para um navio da Guarda Costeira italiana. Mas o ministro do Interior, Matteo Salvini, além de proibir a ancoragem, deu ordem para prender os imigrantes caso desembarcassem. Quem resolveu a situação foi alguém que, no parlamentarismo, não participa do poder executivo, o presidente da República, chefe do Estado italiano. Sérgio Mattarella telefonou ao primeiro-ministro Giuseppe Conte e exigiu que o navio atracasse. Conte obedeceu. Matteo Salvini se disse surpreso e decepcionado com a intervenção do presidente, mas afirmou que vai até o fim com o propósito de impedir a entrada de imigrantes na Itália. Morrer no mar ou voltar para a Líbia sob risco de tortura e morte. Assim, a Organização dos Médicos Sem Fronteiras define a condição dos imigrantes da rota Trípoli-Sicília e culpa a Itália por ter fechado seus portos, o que poderia ter causado o afogamento de mais de 600 pessoas no mês passado. Aqui em Moscou, o presidente da FIFA fez hoje um balanço positivo da Copa do Mundo. Gianni Infantino também falou sobre o Neymar. Neymar já foi embora, mas continua sendo assunto na Rússia. O astro-americano Will Smith, um dos intérpretes da música tema da Copa, foi perguntado sobre as supostas encenações de Neymar ao sofrer faltas. Ele sorriu e fez uma analogia com o cinema. Às vezes você faz um filme ótimo, às vezes você faz um filme ruim. Assim é a vida. Mas disse que é fã do craque e da seleção brasileira. Gianni Infantino, presidente da FIFA, também foi perguntado sobre Neymar. Disse que não podia falar palavras negativas sobre craques e soltou uma gargalhada. Depois concluiu: Neymar vai mostrar mais de suas habilidades no futuro, suas verdadeiras habilidades no futebol. Ontem, Marco van Basten, ex-atacante holandês e membro do grupo de estudos técnicos da FIFA, criticou o camisa 10 do Brasil. Disse que as simulações não são uma boa atitude. A FIFA confirmou que os Javalis Selvagens, time de meninos tailandeses resgatados de uma caverna, vão participar da festa que elege o melhor jogador do mundo em setembro em Londres.
Infantino fez um balanço positivo da Copa da Rússia. Segundo ele, mais de 1 milhão de turistas estrangeiros visitaram o país nesse período. E quando questionado sobre a falta de liberdades individuais na Rússia, reconheceu que o futebol não pode resolver todos os problemas do mundo e nem mudar o passado, mas pode ajudar a melhorar o futuro. Nas palavras do presidente da FIFA, esta foi a melhor Copa da história. Gianni Infantino considera a Copa da Rússia um sucesso. E ele também falou da grande novidade desse Mundial. Para ele, o árbitro de vídeo está tornando o futebol mais honesto. Com o auxílio do VAR, o índice de acerto nas decisões dos árbitros foi de 99,3%. Tá indo para o meio do campo, viu o vídeo, é gol! Nunca vamos chegar a 100% de acerto, mas o gol em impedimento acabou. O VAR tem sido elogiado, mas ainda faltam 2 partidas para ele confirmar sua boa estreia em Copas do Mundo. Inglaterra e Bélgica se enfrentam amanhã pela 2ª vez na Copa, agora na disputa pelo 3º lugar. E 2 artilheiros travam uma batalha particular. É complicado, mas eles têm que superar o banho de água fria. Afinal, terminar em 3º faria dessa campanha a melhor da Inglaterra desde o título de 1966. O técnico Gareth Southgate disse que foram dias difíceis emocionalmente, mas que eles querem terminar a Copa com orgulho. Motivação parecida tem os belgas. Ainda não foi dessa vez que chegaram ao topo, mas podem superar agora o 4º lugar da geração de 86. Seria o presente ideal para o técnico Roberto Martínez, que completou 45 anos hoje. Assim como no confronto da fase de grupos, quando já tinham vaga garantida nas 8avas de final, as 2 seleções não devem jogar com força total. Mas se tem jogadores que, apesar do cansaço, vão fazer de tudo para entrar em campo, eles são Harry Kane e Lukaku. Para os 2 atacantes, a importância da partida de amanhã vai além da disputa de 3º lugar. Kane lidera a artilharia da Copa com 6 gols e Lukaku fez 4. No primeiro encontro com os belgas, o camisa 9 inglês nem saiu do banco de reservas. Ele quis fazer o melhor para o time e depois desse sacrifício vai ser ainda mais significativo conquistar a chuteira de ouro, disse o técnico inglês. Mas o belga está na cola. Martínez disse que a maior qualidade do atacante é ser goleador e que ele é obcecado em melhorar. Para tirar a chuteira de ouro dos pés de Kane, Lukaku vai ter mesmo que provar esse faro de gol. Vamos à nossa agenda. Amanhã, então, tem a disputa pelo 3º lugar da Copa. Bélgica e Inglaterra em São Petersburgo. A Globo começa a trazer tudo ao vivo a partir das 10h40 da manhã. A bola rola às 11h. Depois de amanhã é a final aqui em Moscou. E nesse estádio, olha, a gente vai mostrar o Luzhniki, fica aqui na cidade de Moscou. França e Croácia. O Esporte Espetacular no domingo começa às 9h30 da manhã com todas as informações da decisão. A partir das 11h15, nossas equipes trazem tudo ao vivo do estádio. E o jogo começa ao meio-dia. A gente fica por aqui. Boa noite a todos aí no Brasil. Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata. Bom trabalho para você. O Jornal da Globo é depois de Onde Nascem os Fortes. Boa noite. Bom fim de semana.